a nossa reunião. Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, né? Que tenhamos uma boa quinta-feira, uma boa reunião. Estamos aí partindo aí mais pro fechamento, né? Da semana, né? Porque já é quinta-feira, amanhã já é sexta-feira, apesar de a nossa turma estar retornando do recesso agora, mas já estamos na ativa, né? Desde semana passada, mas já estamos aí mais para o final da semana, né? Do que para o início. Amanhã já é sexta-feira. Então vamos já indo para o fechamento da semana, fechando aí com chave de ouro, né? Então que tenhamos aí uma boa quinta-feira, trabalhando aí a recomposição da aprendizagem e a nossa última frente de trabalho, clima de sala de aula, que ficou aí para nós trabalharmos agora após o recesso, para fazermos esse fechamento, né, das frentes, a última frente que ficou para nós realizarmos aí esse apanhado, essa fundamentação teórica, né, para darmos sequência aí agora às nossas atividades e às apresentações das implementações. Até no final da reunião, eu vou passar para vocês, né? Porque na semana que vem nós já iniciamos as primeiras apresentações de quem já estiver aí organizado, né? Quem já estiver pronto para dar início às apresentações das implementações, porque na semana que vem já é a R9, né? A penúltima reunião, e depois nós fechamos com a R10. Então, nós já estamos aí bem na reta final aí do nosso formadores, da nossa jornada 2. Então, dando início, né, ao nosso trabalho, gente, na nossa última reunião, que foi antes do recesso, nós organizamos a pauta de assessoramento da hora atividade, com foco no acompanhamento, né, com a frente das, né, formas de comunicação. E o objetivo de hoje é organizar a pauta de assessoramento da hora atividade com foco no clima de sala de aula. Na nossa agenda de hoje, nós teremos aqui a parte do acolhimento, 10 minutos, teremos momento para a nossa experiência, o início de conversa, 10 minutos, o momento da fundamentação, né, da nossa prática, 15 minutos, o nosso em ação e compartilhamento, nossa última atividade, né, em grupo, que é a elaboração da pauta de assessoramento da hora atividade, né, com essa frente, 40 minutos, e depois os encaminhamentos finais da nossa reunião, eu vou fazer o repasse de como vai ser, né, o desdobramento aí da nossa reta final, e o preenchimento do Google Forms, 5 minutos, e eu vou passar para vocês também a planilha, né, para vocês irem se organizando e preenchendo, né, de quem vai começar, a ordem que vocês vão querer, né, se apresentar, aí eu vou passar para vocês também, mostrar para vocês aqui nos momentos ali finais da nossa reunião de hoje. Então, no nosso acolhimento, nós vamos encerrar a nossa jornada falando sobre o clima de sala de aula. E não tem como a gente discutir, né, sobre esse tema sem a gente falar sobre a questão da humanidade, né, que é uma questão que cada um de nós traz consigo, que são as nossas emoções, as nossas experiências e de como elas aparecem nas nossas relações interpessoais entre nós mesmos e nas relações, né, que estabelecem dentro de sala de aula. Então, eu vou passar um vídeo para vocês assistirem, e aí nós vamos estabelecer uma discussão acerca do vídeo, né, do grande educador suíço, né, do Pestalozzi, que ele dedicou sua vida a crianças carentes, né, com a valorização do ser humano, e influenciou também bastante a educação especial. E esse vídeo, o tema dele é afetividade na educação, relação professor-aluno. Então, eu vou passar, ele é curtinho, mas aí a gente inicia a nossa discussão de hoje
acerca da nossa realidade, relacionando com o vídeo que a gente vai assistir. Kdo? Vonez? Se me vonez? Zire dolu. Kdo? Shkallvan. Edhe mos e përsërit më. Qetësi. Hyr! Prap me vonez. Shkallvan. Hyr! E aqui a gente inicia, né, a nossa discussão, né, de como podemos transformar as nossas práticas diárias de modo que promovam um clima de sala de aula acolhedor, seguro e estimulante, reconhecendo as emoções como um pilar essencial para a construção do conhecimento e bem-estar coletivo. Alguém aí gostaria de comentar, né? Gostaria de comentar a respeito da realidade da escola em que vive, relacionando com o vídeo que a gente acabou de assistir, sobre a realidade, né, que nós temos, as diferentes, né, realidades que nós temos. Quem que gostaria de comentar? Oi, Sara Liz, pode falar.
Oi, bom dia. Oi, bom dia. Então, eu sou a pedagoga responsável por fazer a busca ativa diária da escola, né? Eu comecei fazendo com as minhas turmas, e daí, assim, surtiu um efeito legal, e agora estou fazendo de todas as turmas do período da manhã. E é interessante, assim, o quanto a gente... Porque eu mando mensagem para os pais no dia já, né? Que o aluno falta, perguntando. E é muito interessante, assim, que as pessoas falam, nossa, deve levar um tempão, porque são muitas turmas, a gente tem uma realidade aqui de muitas faltas e tal. E eu falo, na verdade, que leva mais tempo é a gente conversar com esses pais, porque, assim, não é só dizer assim, ah, por que o aluno faltou? Ah, tal motivo e tá bom. É sempre assim algo tipo, a gente foi para a gente viajou e daí ela ficou a aluna, digamos, né, ela foi com o pai dela e daí eles tiveram uma discussão e dela ficou muito chateada. Sempre tem situações muito delicadas assim. E esse contato que a gente tem com os pais precisa ser muito humano, porque eles contam coisas que não dá para você simplesmente falar, ok, eu vou anotar aqui, né? E querendo ou não, a gente se envolve com as histórias, são muitas situações de meninas que engravidam, a gente tem crianças em casa de passagem, então, assim, eu gosto muito desse contato e a gente sempre tem que fazer esse acolhimento. É como se você abraçasse os pais através daquela mensagem ali, né? E não é para todo mundo, porque ou a pessoa às vezes se envolve demais e fica, né, mal com as situações, ou mesmo porque assim você entra na vida, na história da família e não dá para sair mais, assim, você tem que ir acompanhando aquilo, né? Você deseja melhoras e tal. Assim, é um trabalho, para mim, assim, é um trabalho bem importante, assim, não é no sentido de melhorar a frequência da escola, é no sentido mesmo de acolher as famílias, né, e essas crianças. Era isso, obrigada. Legal, obrigada. E realmente nós temos, né, por trás de cada contexto, nós temos uma história, né, o motivo da falta, o motivo do atraso. Claro que existem N situações, né, existem situações e situações, mas quando a gente vai conhecendo a fundo e vai tendo ali ciência, né, do que realmente está acontecendo, a gente acaba, né, se identificando ali do porquê, do motivo, né, de que está ocorrendo aquela incidência, daquele atraso, daquela falta, às vezes existe um porquê, né, às vezes não é só simplesmente chegar atrasado, como, né, o exemplo do vídeo que a gente acabou de assistir, existe um contexto, né, uma história por trás, né, uma situação de fato. Existem, como eu falei, existem situações e situações. Então, cabe a gente, né, conversar, né, identificar e analisar essas situações. Então, é bem interessante, né, tomar esse cuidado, né, e fazer esse acolhimento também. E aqui nós temos, né, por trás, né, na nossa experiência, nós, né, conhecemos, né, aos poucos a gente vai conhecendo através dessas ações, quem são os nossos alunos, né? Nós, enquanto pedagogos, os professores também, né? Muitos acabam também se envolvendo e eles acabam observando, né? E por trás de cada semblante, de cada sala de aula, temos uma variedade complexa de emoções, de sentimentos, de experiências, sendo essas experiências de cada um positiva ou negativa, dependendo do que esse adolescente ou essa criança está vivendo na sua situação cotidiana, o espaço de sala de aula, ele acaba não sendo feito de sujeitos singulares, mas sim de sujeitos múltiplos, nas suas dimensões físicas, psíquicas, afetivas, cognitivas. E é nesse sentido, né, de acordo com os estudos de Vygotsky, por exemplo, que é incontestável que o afeto, ele acaba desempenhando um papel essencial no funcionamento da inteligência, pois um clima de sala de aula que não proporcione essas percepções, ao contrário, incentiva, às vezes,
que o estudante acabe abandonando, evadindo, que o estudante acabe se sentindo ali desmotivado, que ele não se engaje, né, nas aulas, não se sinta pertencente também àquela situação, porque ele não se sente acolhido, né? E aqui eu vou convidar, né, um colega para de repente citar aqui um exemplo de alguma boa prática que desenvolveu com junto com um professor ou que desenvolveu por meio de algum projeto ou alguma fala, né, alguma situação que compartilhe conosco que desenvolveu na sua escola que contribuiu para a construção de um clima escolar, de um clima de sala de aula que surtiu um efeito positivo, que percebeu que surtiu um efeito positivo, né? Alguma prática, alguma atividade diferenciada, ou acompanhou algum professor que fez alguma atividade, né, que percebeu que surtiu um efeito, né, positivo com relação ao clima de sala de aula com os estudantes. Quem que poderia compartilhar aqui um exemplo de uma boa prática? Quem que gostaria de compartilhar aqui conosco? Um projeto que de repente desenvolveu. Oi, Rosana, pode falar. Bom dia. Bom dia. Então, prof, eu acho que é bem cabível aqui o exemplo, né, de uma prática que eu realizei com uma turma de ensino médio, e inclusive foi sobre uma implementação de um outro GE que eu estava fazendo, mas que é muito pertinente ao exemplo que você solicitou. Eu trabalhei com eles o Museu da Empatia, né? Eu fiz uma pesquisa e tomei conhecimento na universidade que eu trabalho a respeito do Museu da Empatia, e aí fiz uma adaptação desse Museu da Empatia, né? Vocês podem pesquisar que vocês vão ver que ele é um museu, inclusive itinerante, que já veio para o Brasil, ele foi elaborado e aplicado, né? Digamos assim, aliás, ele existe na França. E aí ele veio para o Brasil de forma itinerante, e aí eu fiz uma adaptação. E nessa adaptação, o que eu fiz? Eu pedi para os alunos, eu arrumei caixas de sapato com sapatos diferenciados, um bazar de doação que tinha no colégio, e coloquei esses os sapatos dentro das caixas, e fiz cartas. Eu mesma digitei cartas, mas cartas de acordo com a realidade de relatos da própria escola, da própria turma, alguns, inclusive, da própria turma. Tinha gravidez na adolescência, alunos que eram espancados por pais, enfim, né? Uma série de situações. E aí eu coloquei dentro de cada caixa, eu coloquei essa carta e conversei, fiz toda uma fundamentação primeiro e depois pedi para que cada um pegasse, escolhesse uma carta sem ver uma caixa sem ver o que estava dentro, que essa é a dinâmica do museu, e eles tinham que colocar o sapato independente de servir ou não no pé, eles tinham que fazer um passeio por um ambiente lá do colégio, né, escolhido a dedo, lendo a carta que não tinha identificação. E depois que fizeram isso, a gente fez uma roda de conversa na turma, e ali tinha questões de bullying, de gravidez na adolescência, de violência sexual, violência física por parte de família e tudo mais, né? E pessoas que abandonaram os estudos, inclusive eu peguei relatos assim que me veio, que veio até mim dentro da faculdade, pessoas que entraram depois porque tinham abandonado o estudo, porque tinham passado pelo Sense, enfim, né? E tudo isso apareceu eles tomaram conhecimento por meio dessas cartas. E aí foi muito interessante, porque teve alunos ali que percebeu, né, a importância de ser um pouco mais responsável dentro da dinâmica estudantil, por conta do abandono, ouvindo o relato daquele que ingressou no curso superior muito tempo depois, a gravidez na adolescência. E isso colaborou muito com o clima da sala de aula, com relação a respeito a professores, do qual eles tinham a transferência de situação paterna e materna, projeção, colaborou muito com relação às relações estabelecidas entre eles, de respeitar o colega, porque quando um leu a carta e falou, olha, aqui falava de uma pessoa que apanhava dos pais tal, a criança, o outro chorava e falava assim, lá em casa é mais ou menos assim, né? Então, foi um momento de partilha, onde eles se identificaram, uma boa parcela deles, não todos, mas os outros puderam saber da realidade do amigo e da emoção que estava por trás daquela realidade verbalizada, né? Então, isso ajudou muito, essa implementação, ela foi realizada mais ou menos ali no final do segundo semestre,
E nós percebemos, os professores, inclusive, relataram a diferença que deu ao longo do segundo semestre, sobre o comportamento dos alunos. Tá? Então, é uma dinâmica muito bacana, inclusive, eu elaborei o projeto sobre isso depois e deixei ele guardadinho, se alguém tiver interesse, eu posso encaminhar, tá? É isso. Legal, bacana. Essas boas práticas, elas, né, percebe, né, quando tem um efeito positivo, né, na condução, estabelece, né, um vínculo também, né, ali com quem está junto, participando. Bacana, bem, bem legal. E aqui, pessoal, eu vou passar para vocês, né, novamente o link, e aqui é uma questão também para vocês pensarem, e quem quiser também falar, né, pode ficar à vontade, né, quais seriam as estratégias, né, outras estratégias também que os professores poderiam implementar para tornar o clima de sala de aula mais propício para a aprendizagem? Quais seriam outras estratégias que os professores poderiam implementar, né, para que o clima de sala de aula ficasse mais propício para a aprendizagem? Então, coloquei para vocês também o link no chat, tá? Para vocês guardarem também esse documento, que ali nós temos as 5 principais frentes, né, que nós trabalhamos aí durante toda a jornada 2, e aqui nós temos, ó, o clima de sala de aula. O principal critério dessa frente, né, motivação e engajamento dos estudantes. Aí nós temos a rubrica mais completa, as rubricas medianas e a rubrica insuficiente. Então, da rubrica mais completa, para vocês terem uma ideia, o professor aplica várias estratégias de engajamento e motivação na aula, utilizando as técnicas de gestão de sala de aulas sugeridas nas aulas do LRCO, estimula a participação de todos os estudantes, oportuniza que os estudantes em nível mais avançado de aprendizagem sejam alunos monitores nas aulas, orientando-os sobre o que realizar. Aí vem as rubricas medianas e a rubrica insuficiente, né, a mais incompleta. O professor raramente aplica estratégias de engajamento e motivação na aula, poucos estudantes participam, não oportuniza que os estudantes em nível mais avançado de aprendizagem sejam alunos monitores nas aulas. Então, aqui é o documento, né, que vocês podem utilizar, né, no dia a dia de vocês, para, de repente, fazer essa leitura, podem adaptar, customizar de acordo com a realidade, né, que vocês têm também dentro da escola de vocês, para fazer essa leitura, né, das rubricas de acordo com cada frente que vocês estarão fazendo aí a análise, né, da observação da sala de aula ou como pauta de assessoramento da hora atividade. E aqui nós temos, né, que a aprendizagem, ela não é um processo mental único, mas sim a combinação de muitos processos mentais dirigidos à adaptação efetiva do ambiente. E a aula, ela pode ser encaminhada de diferentes maneiras. Entretanto, para que a recomposição das aprendizagens aconteça, devemos pensar em estratégias de engajamento e motivação, técnicas de gestão com foco no relacionamento interpessoal, isso é muito importante, né, esse relacionamento, né, a interação entre os seres humanos ali, né, que estão, explorar o programa Aluno Monitor, né, e se a escola não tem também o programa em si, propriamente dito, explorar os recursos, né, do trabalho, da troca entre pares, trabalho em grupos, né, essa troca entre eles, que de repente é muito produtivo, muito significativo também, para que faça fluir ali o processo ensino-aprendizagem. E quando falamos que a emoção cria público, aqui eu vou convidar um colega para fazer a leitura deste slide, porque daqui a pouco eu vou falar um pouco demais e vai se tornar até cansativo. Então, quem poderia fazer a leitura desse slide?
para Eu nós. posso. Bom Oi, dia. Maria. Bom dia. Posso começar? Oi, pode falar. A emoção cria público. O Alan enfatizou a importância da afetividade, afirmando que o desenvolvimento cognitivo e afetivo são indissociáveis, sendo as emoções o ponto de partida do desenvolvimento humano. Segundo o autor, o desenvolvimento humano é um processo dialético e integrado, onde afetividade, cognição e motricidade estão interligadas. A emoção, ao criar público, é um motor para o desenvolvimento dessas outras dimensões. Significa que a expressão emocional é um convite para a interação, um chamado que gera uma resposta no outro, e é nessa dinâmica interativa que o ser humano se desenvolve de forma integral. Obrigada. Verdade. Então, aqui, né, nós temos, né, de que forma que a emoção, ela cria público. Então, quando a gente estabelece um clima de sala de aula positivo, a gente deve levar em consideração as dimensões humanas, tanto dos professores quanto dos estudantes, né? Nós também temos essa questão humana acima também de tudo. Nós somos profissionais, mas também devemos levar em consideração essa questão, né? A questão da nossa humanidade, o que nós trazemos, né? Além do nosso profissionalismo também. E para que a sala de aula seja um ambiente verdadeiramente propício à aprendizagem, segundo Vallon, é imperativo, né, que os pedagogos e professores vejam os estudantes e a si mesmos, nós mesmos, como seres complexos e integrais, onde a razão ela está entrelaçada com a emoção e também a nossa história pessoal. E quando ele afirma que a emoção cria público, ele está destacando o papel fundamental das emoções, como também interações sociais na construção do desenvolvimento. Essas emoções, elas não são apenas reações internas, mas são manifestações corporais, como um sorriso, como movimentos, como um choro, e elas buscam uma resposta do ambiente, na verdade, né, do quem está ao nosso redor. Então, quando ele fala, né, que a emoção ela cria um público, significa que essa expressão emocional que ela é manifestada, seja por nós ou seja pelos alunos, principalmente, ela é um convite para uma interação, ela é um chamado que gera uma resposta no outro. Ela é uma dinâmica interativa em que o ser humano se desenvolve de forma integral. E Vallon enfatiza, né, que essas emoções, elas não se tratam apenas de um pano de fundo para a aprendizagem, mas elas são o quê? Um ponto de partida do desenvolvimento do processo de socialização, né? Porque a emoção, ela é também uma forma de comunicação, né? No contexto de sala de aula, a gente percebe isso, quando a gente vê, por exemplo, percebe através de uma manifestação, né, de uma forma, por exemplo, emotiva, de que um aluno, por exemplo, não está bem. E aí a gente vai investigar, né, o porquê que ele não está bem, né? O professor já percebe. Às vezes o próprio professor tenta ali fazer uma aproximação já para tentar, né, investigar o porquê que aquele aluno não está bem, ou encaminha para o setor pedagógico, né, para que o pedagógico tente fazer aquela investigação, porque às vezes no momento da aula se torna inviável, né? E aí que nós temos, né, que as emoções, elas acabam sendo um termômetro. O clima de sala de aula, ele é diretamente influenciado por essas emoções que circulam entre os estudantes e os professores no dado momento da aula. E o medo, a frustração, a alegria, a curiosidade, todas essas emoções se manifestam e impactam o ambiente da aprendizagem. Elas acabam interferindo ali no processo ensino-aprendizagem. E o professor, ele acaba sendo um mediador afetivo naquele processo, naquele dado momento.
Assim como um adulto responde às emoções, né? Quando a gente sabe lidar, muitas vezes o adolescente não sabe, então ele manifesta aquilo de alguma forma. A forma como o professor acolhe, né, uma dificuldade do aluno, ou celebra um acerto, ou maneja um conflito, influencia diretamente o bem-estar emocional dos alunos e, consequentemente, a disposição deles para aprender. Aí entra a questão do corpo, o afeto e a aprendizagem, né? Que Vallon destaca a centralidade do corpo e da motricidade como a expressão da afetividade. Em sala de aula, isso se traduz na necessidade de permitir que os alunos se expressem também corporalmente, dentro, claro, dos limites adequados. A capacidade de entender o cansaço físico ou a inquietação dos alunos naquele momento, isso pode levar ao entendimento, né, de que tem raízes emocionais e o que o movimento naquele momento pode ser uma ferramenta para organizar o pensamento, a emoção dele naquele momento. O conflito como parte do desenvolvimento. Para Vallon, o conflito e a contradição são motores do desenvolvimento emocional e cognitivamente. Os alunos crescem ao enfrentar desafios e também para saber lidar com as diferenças, e eles crescem com isso. A interdependência da cognição e o afeto. Vallon argumenta que não se pode separar o desenvolvimento da inteligência do desenvolvimento afetivo. O aluno que se sente seguro, acolhido e valorizado emocionalmente tem mais liberdade para arriscar, experimentar e engajar-se cognitivamente e superar, né, alguns desafios. Aí entra a questão da neurociência, né, a educação e a emoção. E aqui eu vou apresentar, né, uma ilustração de acordo com o autor Stenberg, que descreve sobre os aspectos da inteligência, considerando a educação e a emoção. Quando ele retrata a inter-relação das questões relacionadas do mundo interno, que é com relação à cognição e o pensamento, e as questões, né, do mundo externo do estudante. Quando tratamos do mundo interno, estamos nos referindo às emoções, sentimentos, experiências dos estudantes, ou seja, sua cognição e pensamento. E quando tratamos do mundo externo, estamos nos referindo às experiências deste estudante, com o meio e com as pessoas que convivem, por meio da comunicação e interação, ou seja, a sua percepção e suas ações. E quando o autor se refere a essa inter-relação com o mundo interno e o mundo externo, é nesta dimensão que as informações internas e externas que cada estudante possui se transformam em aprendizagem. E é nesse aspecto que o professor possui a sua zona de atuação, ou seja, é por meio de estratégias de engajamento, técnicas de gestão de sala de aula em que o professor deve aproveitar esse momento, fazer a internalização do mundo interno com o mundo externo, para que essas informações elas sejam transformadas em aprendizagem. O cérebro ele funciona processando as informações que recebe por intermédio dos órgãos da visão, da audição, do tato, do paladar, do olfato, e depois de processar e elaborar os significados dessas informações, emite uma resposta motora. Conforme o caso, memoriza para, em um outro momento, de repente, utilizá-la e emitir uma resposta correspondente. A sala de aula como espaço de interações afetivas e emocionais. Aqui vocês podem também deixar as contribuições de vocês
no chat, quando nós falamos como que os professores podem mediar o mundo interno, que é o cognitivo do aluno, e o mundo externo, que são as interações desse aluno em suas aulas, a fim de que as emoções estejam a serviço da aprendizagem. Quando nós falamos das altas expectativas da aprendizagem, se o professor tem altas expectativas apenas em relação ao desempenho cognitivo, de notas, respostas concretas, mas ignora o estado emocional do aluno, essas expectativas dificilmente serão concretizadas. Vallon nos lembra que um aluno que se sente seguro emocionalmente, acolhido e valorizado em suas expressões afetivas, terá mais liberdade e coragem para se engajar nos desafios cognitivos e explorar cada vez mais o seu potencial. Quando falamos da gestão de sala de aula, para realizar uma gestão de sala de aula, né, com foco, por exemplo, na dimensão dos relacionamentos interpessoais, né, essa relação, né, dos relacionamentos interpessoais envolve a comunicação, a escuta ativa e a empatia. Ela é caracterizada pelos relacionamentos construídos nos espaços escolares, gerando uma cultura de respeito mútuo, uma atenção, um cuidado um com o outro, promovendo a organização, por exemplo, da coletividade. E a questão aqui do engajamento. Se um estudante está desmotivado ou sente medo de errar, suas emoções negativas, elas podem bloquear esse engajamento. Vallon nos lembra que o professor precisa ser também sensível a essas emoções e atuar como um mediador, criando um ambiente onde a expressão emocional ela é acolhida. E os desafios são apresentados de forma a despertar a curiosidade e não o temor. O engajamento ele vai florescer quando o aluno se sente emocionalmente seguro para explorar, questionar e participar. Em suma, essa contribuição de Vallon nos ensina que um clima de sala de aula positivo não é um luxo, mas é uma condição intrínseca para a aprendizagem significativa também. Ele nasce da compreensão profunda de que somos seres de emoção e afeto, e temos uma história, e que a educação deve acolher todas essas dimensões para florescer, e também para fazer fruir o processo ensino-aprendizagem, para que seja de forma mais significativa, mais colaborativa, proporcionando um bom clima escolar, né, para todos, não só para os estudantes, mas também para nós, né, em todo o contexto. Muito bem. E aqui, né, a Sara Liz deu uma contribuição ali, né, como os professores podem, como só os professores podem mediar, né, dando um tempo no início da atividade para os alunos contarem sobre alguma experiência pessoal sobre o assunto a ser estudado e fazer uma escuta cuidadosa, mesmo que a experiência pareça não ter tanta relação com o conteúdo. Muitas vezes a gente precisa mesmo sair um pouco do conteúdo propriamente dito, né? Às vezes a gente precisa fazer um trabalho um pouco diferenciado, né? Não só o conteúdo, para que, de repente, o aluno se sinta também acolhido, né? Dentro dessas experiências, para que gere ali tenha um clima de sala de aula, o aluno se sinta pertencente, né? Às vezes a gente precisa sair um pouco daquele conteúdo, daquela rotina também, né? Para proporcionar um bom clima de sala de aula para os estudantes, para que eles se sintam também acolhidos. Legal. Pessoal, então eu vou passar para vocês aqui o Em Ação, tá? O nosso Em Ação de hoje, o nosso último Em Ação. Vocês já conhecem, né? Já sabem como que nós vamos desenvolvê-lo.
Então, eu vou passar aqui para vocês o modelo da pauta, tá? Vou passar para vocês o modelo da pauta, vou passar para vocês o documento para que vocês preencham e o documento da aula do LRCO para vocês consultarem a aula, a turma e o descritor. Vou dividir vocês em grupos, vai precisar que o grupo tenha um redator e depois, no final, um relator, que depois eu vou sortear qual grupo vai fazer o compartilhamento. Um grupo vai fazer o compartilhamento. O redator, gente, é importante que, de repente, às vezes vocês estão na escola aí meio que atendendo, né, na correria, é importante que o redator, de repente, coloque o e-mail dos demais integrantes da equipe, compartilhe o documento com os demais integrantes da equipe, para que, de repente, os demais integrantes também possam fazer as edições do documento, né, caso, né, esteja meio complicado, meio corrido aí na escola de vocês, mas se estiver tudo tranquilo, só o redator fica ali com a edição do documento e os demais colegas vão dando as contribuições, ok? Então, aqui, gente, situação problema. A pauta pronta que eu vou fornecer para vocês, um modelo. A Escola Manhã Feliz tem enfrentado um desafio crescente. Os conselhos de classe têm revelado um clima de sala de aula em declínio em algumas turmas, especialmente nas turmas de 9º ano. Há relatos de alguns alunos desmotivados, apresentam agitação motora, aumento de pequenos conflitos entre colegas, tons de agressividade entre a turma e resistência a participar de atividades em grupo. Os professores relatam frustração com a dificuldade de engajamento e a gestão do comportamento, e muitas vezes a única estratégia possível é encaminhar os estudantes para a sala da equipe pedagógica nos casos de indisciplina e falta de participação dos estudantes. Questão norteadora. Como podemos estruturar um acompanhamento sistemático da atividade dos professores que os auxilia a desenvolver um clima de sala de aula propício para a aprendizagem dos estudantes? Então, aqui, indo para a pauta, frente pedagógica, clima de sala de aula. Objetivos: melhorar o clima de sala de aula na turma. Aqui vocês podem discutir no grupo e adaptar ou mudar esse objetivo. Pontos de atenção identificados: retirei da situação problema, baixa participação ou recusa em realizar as atividades em grupos, retirada excessiva dos estudantes de sala de aula. Escuta ativa. Aqui eu coloquei 2 exemplos de questionamentos propositivos para o professor. Vocês podem aqui adaptar e deixar somente um questionamento propositivo. Aula do LRCO e conteúdo. Aqui vocês vão retirar do documento que eu vou fornecer para vocês. Aqui eu coloquei 9º ano do ensino fundamental, recomposição de aprendizagem, língua portuguesa. Vocês podem pegar outra aula, outro conteúdo. Descritor, que está também no documento, que eu vou fornecer para vocês, aí vocês descrevem aqui abaixo. Conteúdos trabalhados no GE, que serão trabalhados no acompanhamento da atividade. Os conteúdos que nós trabalhamos aqui hoje, que eu destaquei aqui, a sala de aula como espaço nas interações afetivas e emocionais. Vocês podem colocar outros conteúdos, outros temas que nós trabalhamos aqui, né, com base lá na emoção cria público, né, então outros conteúdos ali vocês podem mudar aqui, citar aqui, tá? Fortalecimento da praxis pedagógico, aqui são os encaminhamentos, sugestões que vocês vão dar, né, sobre a aula do professor, os desdobramentos da aula que vocês vão sugerir ao professor, tá? Aqui é a continuidade, e aqui os combinados que vocês vão estabelecer com o professor para a próxima aula, tá bom? Então, aqui é o modelinho que eu vou fornecer para vocês, então vocês vão ter a pauta para preencher, que é o documento em branco, documento da aula do LRCO+, que eu vou fornecer para vocês, e o modelo, que foi esse modelo que eu acabei de mostrar para vocês, que eu vou fornecer para que vocês adaptem as informações, extraiam as informações, discutindo em grupo, vocês conseguem organizar e adaptar as informações. Já coloquei no chat as informações. Agora eu vou dividir vocês em grupos. Então, vamos lá. Então, serão 3 grupos.
vocês terão 30 minutos para fazer a atividade, tá? Então, vou colocar aqui o tempo de 30 minutos. Então, lembrem de, né, o redator. Se o redator precisar compartilhar o documento, acrescenta os demais colegas no documento, né, para que os demais colegas também possam fazer as edições possíveis. Quem for do grupo 2 vai para a sala temática de número 2, que vai aparecer na telinha de vocês, e quem for do grupo 3 vai aparecer aí sala temática, né, grupo de número 3. E quem for do grupo 1 vai ficar aqui na sala principal, tá, gente? Então, deixa eu ver quantos que vão ficar em cada grupo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, vai ficar, o grupo 3 vai ficar com 4 pessoas, o grupo 2 vai ficar com 5 e o grupo 1 vai ficar com 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5, isso. Então, vão ficar 2 grupos com 5 e um grupo com 4. O grupo 3, quem vai para a sala 3, vão ficar 4 pessoas, tá? Que nós estamos com o número ímpar hoje aqui. Então, daqui a 30 minutos, nós retornamos. Aí eu vou sortear um grupo para apresentar. Oi, pessoal, é a primeira vez que eu fico na sala 1. Eu sempre fui, já fui para os grupos 2, para o 3, é a primeira vez que eu estou no grupo 1. Quem que gostaria de ser o redator? Alguém? E eu estou aqui esperando ver se aparece na tela para que sala eu vou. Acho que quem aí já saiu, né? Pois é. Meninas, vocês pegaram o documento? Então, eu vou precisar sair um pouco, mas eu baixei os 3 documentos aqui. Deixa eu ver daqui. Qual deles que é para a gente fazer? Eu também baixei. Ela mandou o modelo, né? Que eu vou colocar aqui na... Aquele que tem conteúdos e o em branco para a gente preencher. Esse modelo. Tá aqui, nós estamos aqui, ó, tá na nossa Meet aqui, ó, o modelo da pauta pronta, o documento da aula do RCO, se a gente quiser mudar a aula, não quiser fazer aquela lá, né? E ali, pauta para preencher, que é o primeiro ali.
Ah, é a primeira. Uhum. Aí fazer uma cópia. Daí quem for digitar, que é bom fazer a cópia, né? Quem for... Eu vou digitar, então, tá? Daí a gente vai conversando e vocês vão falando e eu vou escrevendo. Pode ser? Pode ser. Pode ser? Deixa o sal aí. Você vai tentar compartilhar, Marta? É a Marta que vai escrever? O negócio, né? Sou eu. Vocês querem que eu compartilhe com o @escola de vocês, para poder vocês escreverem também? Ou eu só compartilho na tela para a gente ir digitando e vocês verem? Acho que só na tela. Só na tela? Tá, deixa eu abrir lá o documento, então. Não é assim, não seja muito. Não é uma. É assim, tem que falar pra gente. Daí, se alguém quiser ir olhando lá no exemplo, por exemplo, à frente, nós vamos deixar essa mesmo, que é o clima de sala de aula. Aí, o objetivo que tem lá no exemplo é melhorar o clima da sala de aula na turma. Nós vamos deixar esse mesmo ou nós vamos colocar outro? O que vocês acham? Clima de sala de aula. Acho que pode deixar esse, né? E colocar mais algum. Vamos pensar em mais algum. Clima de sala de aula. Ah, é uma turma de 9º ano, né? Sim. Aí lá, Língua de recomposição de aprendizagem, língua portuguesa. Tá. No exemplo que ela deu, a gente pode deixar essa mesma turma aqui, e a gente precisa colocar o escutativa lá, dos questionamentos que ela colocou como exemplo. A gente vai copiar algum deles ou a gente vai montar um outro. Vocês estão conseguindo acessar o exemplo? Sim, estou olhando aqui. Uhum. Oi? Vamos colocar mais um objetivo ali ou só esse mesmo? A mulher secretária daí com o papel lá, para ver se pediu lá. Ó, porque aqui comigo não é.
tô nem sabendo de Aí vocês é que sabem se nós vamos pôr mais um objetivo ou não. Eu acho que esse está bem abrangente, né? Melhorar o clima. Eu acho que a gente poderia colocar melhorar o clima de sala de aula, da turma e o engajamento dos alunos. O que vocês acham? Ótimo, ótimo, melhor. Porque o que eu vejo é mais o clima, tudo bem, mas assim, esse engajamento para eles levarem a sério essa recomposição, né? Não sei, filha, eu estou olhando curso, tá? Eu coloquei lá um questionamento, que foi até o que eu usei como o professor na minha implementação, né, que eu observei a interação dos alunos. Achei que foi bem interessante depois as respostas que ele deu frente a esse questionamento. Aí depois, se vocês quiserem que coloque mais um, a gente coloca. Aí a aula que a gente vai colocar aqui é aquela mesma lá que a professora colocou, de língua portuguesa, de recomposição, e o mesmo descritor? Sim, eu Pode creio ser? que sim, porque é um dos escritores mais de menor rendimento, a maioria dos simulados. Aí depois nós temos lá conteúdos estudados no GE que serão trabalhados no acompanhamento da hora atividade. Ô, Carla, esse primeiro que você escreveu aí no chat, é aonde? É objetivo? salvo aqui para Isso, mandar seria ele no direto, objetivo né? daí. E daí o outro nos questionamentos, isso? Isso, no Tá, questionamento. vou copiar então e colocar lá, tá? Ok. A Kátia ainda está atendendo uma situação com a patrulha, professor. Ah, não, o que? Mais dois. Tem que... que turma que é a sua? Primeiro D. O Rafael não está por aí? Não.
mais que a gente precisa ali? Aí a gente tem que colocar lá um fortalecimento da prática pedagógica e um combinado. Aí o conteúdo estudado eu deixei o mesmo do exemplo que a professora colocou, tá? Aí o que vocês sugerem no fortalecimento? Que tem lá no exemplo, vamos dar uma olhadinha lá. Aquele lá é bem particular do que aquele grupo de trabalho da professora fez, né? Colocou lá uma sugestão, né? De um poema e tal. Daí não sei se a gente vai deixar esse ou a gente vai fazer outro. E depois temos que pôr pelo menos um combinado. Que nem tu falou ali, dando uma olhada um pouquinho na aula, eles usaram aquele soneto de fidelidade, né, para mostrar. E ali, nesse exemplo, eles já usaram uma música mais atual, né, para os alunos terem mais essa interação. Vocês querem estudar essa ou complementar, mudar, por exemplo, de repente a música? O que nós temos que apresentar mesmo para ela? Nós temos que apresentar esses quadradinhos aqui, se a gente for o grupo escolhido, né? Se a gente vai deixar o mesmo que já tinha lá como exemplo, ou se a gente vai colocar outro. De repente, se a gente deixar o fortalecimento igual está lá e a gente pôr um combinado diferente, não sei o que vocês acham. A Carla colocou aqui, Carla, essas dinâmicas rápidas aqui do início é como fortalecimento da praxis ou combinado? Como fortalecimento da praxis. Mas também dá para colocar como um combinado com o professor, né? Eu acho que, no meu modo de olhar aqui, eu acho que fica melhor como combinado, e daí a gente depois só vê lá o fortalecimento. O que vocês acham? Pode ser? Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu não fiz... Legal, ali vocês estão colocando. As
E aí, vamos deixar um exemplo da professora mesmo? O que vocês acham? Você colocou, né? Ela falou, colocou no lugar. Muito confuso isso aqui, né? Podemos deixar assim, meninas? Ficou bom, né? Aí, qual de vocês que gostaria de falar? Se a gente for sorteado, né? Pode ser que a gente não seja sorteado.
Meninas, terminaram tudo? Vocês só estão esperando chamar de volta? Sim? Tá bom. Vou deixar uma mensagem ali para vocês, tá? Isso vai sair a cabeça. O Cibele normal é que hoje eu só não tive que sair da reunião porque o problema que atendeu com patrulha aqui não era das minhas turmas. A gente faz agenda, a gente se organiza para trabalhar e tem dia que não dá, né? Complicado. Pessoal, então os grupos já estão retornando aqui para a sala principal, né? Que o tempo já deu os 30 minutos. Aí o pessoal está retornando aqui, já com as atividades aí que conseguiram, né? De repente desenvolver. E aí, como nós temos, né, de acordo com o nosso cronograma aqui, que um dos grupos, né, faça o compartilhamento. Eu vou, então, fazer o sorteio, tá, pessoal? De quem vai realizar esse compartilhamento agora, de qual grupo vai realizar o compartilhamento. Vamos ver aqui. Grupo 3. Então, o contemplado de hoje foi o grupo 3, que estava na sala temática 3, para realizar o compartilhamento. Então, quem ficou aí como relator da equipe 3, claro que os demais da equipe também podem ajudar, né? Ô, professor, eu acho que é o nosso grupo, mas a gente não conseguiu terminar. Ah, sim, mas podem apresentar o que vocês... Você acha?
Meninas que estavam junto, quem que vai relatar? Eu acho que eu escrevi, mas alguém é de relatar. Eu posso compartilhar e alguém relata, mas, né? Não, um detalhe aqui, uma das coisas lá no final é para você confirmar a sua inscrição, ver todos os dados que você colocou, né? Diana, você Professora, vai não falar? eu acho que pelo jeito vou ter que falar, né? Porque eu não lembro o nome das Fala aí. meninas, eu acho que não Tá. sei se... Se precisar, a Quer gente falar, Maria? complementa. Não, pode falar, Diana, pode falar. Está mais visível aí para você, mas pode falar, se precisar, a gente complementa. Tá, então a frente pedagógica, né, clima de sala de aula, o objetivo: aprimorar o clima de sala de aula e o engajamento entre os estudantes e professores. Os pontos de atenção identificados foram, então, a saída excessiva sem autorização, saídas recorrentes após os intervalos, nesse caso eles são autorizados, mas sai demais, e a queda do rendimento escolar. Na escutativa, então a gente colocou nessas questões. Professor, você está percebendo algum padrão nessa saída excessiva? Você percebe que estas saídas interferem na aprendizagem dos estudantes? A aula escolhida... Deixa eu abrir aqui que eu não lembro. É referente ao Leia Paraná, né? É uma redação e leitura. E o descritor é o D14, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. E aí a gente não conseguiu chegar, no restante a gente não conseguiu fazer, daí a gente parou aí. Tá. O grupo não conseguiu... Não conseguimos finalizar essa parte do fortalecimento das práticas. Tá. Vocês fizeram até a parte da aula e do descritor, né? É. Aham. Tá, beleza. Tá, beleza, ali. Aham, tá, beleza. Ali, tá. Os conteúdos que a gente estudou aqui no GE, depois o encaminhamento, né, das aulas e os combinados que faltam. Uhum. Tá, beleza. O que vocês, né, conseguiram, né, dentro do que vocês conseguiram ali organizar, parabéns à equipe, né, dentro do contexto ali que vocês conseguiram organizar. Pena que as outras equipes também não vão conseguir apresentar, mas parabéns também a todas as equipes, né, pela organização, pelo comprometimento, né, pelo debate, né, que conseguiram organizar ali a atividade, né, o companheirismo, essa troca, né, que é importante entre vocês, né, os colegas, e isso é muito importante, é o momento que vocês têm, momento de crescimento, né, que vocês têm, e o momento de compartilhamento, né, do comprometimento entre vocês. Então, parabéns a todas as equipes com relação a esse comprometimento aí de todos com a realização das atividades, o compartilhamento e a dedicação de vocês durante essa jornada, né, que essa foi a nossa última atividade. E aí nós fechamos, gente, né, levando em conta essa questão da humanidade, né, que nós temos, né, além de nós sermos profissionais, né, nós temos essa questão, além de nós sermos profissionais, os alunos, além deles serem alunos, nós temos aí que levar em consideração a questão, né, nós carregamos essa questão da humanidade, né. Eu vou já passar para vocês aqui o Forms, né, que o nosso tempo já está... Oi, Marta, pode falar. É rapidinho, é só uma contribuição com a questão da humanidade aí, né? A gente
tem trabalhado isso a todo momento, mas infelizmente nós ainda temos colegas professores que não levam em consideração essa parte quando eles vão trabalhar. Então, assim, às vezes o professor fica no sofrimento, essa turma não vai, falando, mas ele também, você pede, olha, professor, esse aluno é assim, está acontecendo isso, tal, e o professor, tem professor que não leva isso em consideração. Ele não consegue trabalhar, o aluno não consegue evoluir, e a gente fica nessa roda aí que não vai para frente. É um grande desafio, né, essa questão do clima de sala de aula e com as mediações, né? Então, a gente faz uma orientação, nós, enquanto equipe, né, pedagógica também, temos todo esse aparato, né, de autores e fundamentação teórica que a gente pode estar trabalhando com os professores em estudo e planejamento, em hora atividade, mas é um grande desafio, né, a equipe em si, ela precisa estar pronta e estar receptiva também a essas mediações, o que não é fácil, é um grande desafio, é algo assim que a gente sai da nossa zona de conforto, né, para enfrentar novos desafios e tentar mediar e acolher essas emoções, né, então não é algo assim fácil, é um desafio também para nós, é um desafio para os professores, né? É um desafio que a gente precisa estar mediando e adaptando a todo momento. Pessoal, coloquei para vocês no chat já o forms, tá? Para vocês irem preenchendo com relação à nossa reunião de hoje, tá? Nossa turma é a turma V, então é importante, né, vocês preencherem, deixarem registradas as impressões de vocês com relação ao que vocês, né, tiveram hoje. Tem lá o campo também para vocês registrarem, né, as opiniões de vocês com relação às sugestões, né, vocês também têm lá o campo também para registrar as opiniões de vocês, então podem registrar lá no formulário as contribuições de vocês, é importante, né, esse momento que vocês deixem registrado, lembrando que a nossa turma é a turma V, então podem registrar lá, enquanto vocês vão registrando, então, no formulário, eu vou passando aqui a nossa... Prof, só um pouquinho. Para mim, não está abrindo o formulário. Já está abrindo? Eu acho que está tendo algum problema com relação à abertura dos links, quem está abrindo na escola. Eu também tive esse problema ontem, quando eu estava na escola. Eu estou abrindo na escola, Eu não estava conseguindo abrir nada com relação aos formadores. É problema com validação, a certificação da internet que nós estamos usando na escola. Eu não sei. Tem algum problema se não responder? Eu posso, você pode abrir depois, pode responder em casa. Pode ser outra hora. Pode abrir, pode responder depois, tá? Não tem problema. Então, tá tendo problema, assim, é porque é com relação à validação do certificado, tá? Então, por isso que ele não tem muitos links, materiais que não estão abrindo, porque eu testei ontem e realmente tá bem complicado, não tá abrindo nada. E tem alguma coisa que precisa fazer que eu ainda não sei o que também, eu estou bem preocupada, porque eu vou precisar apresentar também a minha implementação, e eu faço no meu horário de trabalho, e eu estou preocupada porque eu vou bem apresentar na escola o meu, e o meu não está abrindo nada. Então, o técnico aqui da escola, que cuida dos computadores e tal, ele está indo nos computadores e atualizando esse certificado, que eles têm... um acesso lá, quem cuida dos computadores da escola. Aí ele já está fazendo aqui em todos os computadores da hora atividade, os computadores da sala de computação, os nossos ele já fez, aí a gente está conseguindo abrir. Ah, entendi. Eu vou ter que pedir lá para a direção ver, porque ninguém lá está conseguindo abrir também. Imagine, daí não chega no dia da apresentação, a gente não consegue abrir não abre nem o slide da apresentação que a gente precisa, não abre nada. Então, gente, falando da nossa reunião
a próxima reunião 9, como que vai ser semana que vem. Então, metade da reunião eu vou apresentar tema, vou falar da recomposição da aprendizagem SAEB, e a outra metade nós iniciamos as apresentações, tá? Das implementações de vocês. O tempo de apresentação, em média, vai ser 5 minutos para cada um, tá? Então, nós iniciamos na semana que vem as apresentações dos relatos de implementação. Uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: a entrega do relato de implementação do trabalho inteiro é até sexta-feira que vem. Então, até sexta-feira que vem, vocês vão entregar o trabalho inteiro. Mas para apresentar na quinta-feira, vocês não vão apresentar aqui o trabalho inteiro, senão vai estourar os 5 minutos. O que vocês vão deixar pronto para apresentar no dia? As laudas 16 e 17, essas aqui, onde está escrito síntese do relato para apresentação. São essas duas laudas que vocês vão apresentar, tá? Então, são as duas últimas laudas do relato de implementação de vocês. Lauda 16 e lauda 17, tá? Onde está escrito síntese do relato para a apresentação. Vocês vão elaborar essa síntese e é essa parte que vocês vão apresentar. As outras laudas vocês não vão apresentar, vocês só vão elaborar, vão deixar pronto para entregar, porque faz parte das rubricas, né, para a entrega do trabalho. Mas para a apresentação aqui no grupo, é somente as laudas 16 e 17, que é a síntese do relato para a apresentação. Entregar até sexta-feira que vem, tem que entregar tudo, todas as laudas preenchidas. Mas para a apresentação, é só lauda 16 e lauda 17. Tá, gente? Não precisa, não tem nem como apresentar tudo, porque é muita coisa. Daí estoura os 5 minutos, tá? Como que vai funcionar? Eu vou colocar no grupo do WhatsApp de vocês uma planilha, que é esta planilha aqui. Essa planilha aqui. Na reunião 9, como eu falei para vocês, que é semana que vem, metade da reunião eu vou apresentar tema, recomposição da aprendizagem SAEB, e a outra metade serão os primeiros relatos de implementação, que aí quem for apresentar vai colocar, eu vou colocar a planilha no WhatsApp, no grupo do WhatsApp de vocês vão abrir daqui a pouco e vão começar a colocar os nomes de vocês lá, de quem vai querer apresentar já na semana que vem, vai colocar em ordem aqui, você vai querer ser o primeiro, você vai querer ser o segundo, enfim, e quem não for apresentar na semana que vem, vai apresentar na R10, que é a última reunião, que é a última reunião é destinada somente à apresentação dos relatos de implementação. Daí vai colocar aqui, na reunião 10, né, quem vai ser o primeiro a apresentar, quem vai ser o segundo, tá? E um outro detalhe muito importante, quem tiver problemas aí que não consiga compartilhar a tela, eu vou pedir para que coloque o link do trabalho, que precise que eu compartilhe no dia para vocês, eu vou pedir para que coloque o link do trabalho, da apresentação de vocês, colado aqui na planilha. Porque senão o que vai acontecer? No dia da apresentação, ele vai abrir daquele jeito que eu mostrei ali para vocês, porque quando eu vou clicar no trabalho de vocês, ele abre no modo correção, ele não abre quando eu vou abrir o trabalho de vocês, ele abre o modo correção, ele não permite eu abrir modo apresentação, dele vai abrir pequenininho, como mostrou ali para vocês na tela. Então, ele não vai abrir bonito na tela para que vocês apresentem, consigam ler com qualidade. Então, quem precisar que eu compartilhe tela na semana que vem, que não consiga compartilhar aqui, eu vou pedir para que copie o link, é só vir aqui, é só ir no trabalho de vocês, igual eu vou fazer aqui. Vem aqui, ó, copiar link do trabalho de vocês, aí vem aqui na planilha e joga o link aqui, ó, Ctrl C, copiou o link, Ctrl V, aí ele joga o link aqui, ó, tá? É bem tranquilo.
coloco o link ali, porque daí eu entrando via link aqui na planilha, ele vai abrir modo apresentação, para que abra bonito e grande para que vocês consigam apresentar. Senão ele vai abrir pequenininho daquele jeito que eu mostrei lá para vocês no Classroom, porque daí vai abrir no modo correção. Não vai abrir, não adianta nem eu clicar em cima do trabalho, que ele não abre modo apresentação. Isso aconteceu já na primeira jornada, então já testei. Não adianta, não vai abrir modo apresentação. Então, não esqueçam, quem precisar que eu compartilhe tela, colo o link aqui na planilha, tá? Para eu entrar pelo link e abrir modo apresentação, tá? Aqui nós temos os materiais finais de apoio, né? Que às vezes no relato de implementação pede, né? Para fazer uma fundamentação teórica, com conteúdos trabalhados no GE. Então, vocês têm aqui todo o material abordado hoje, né? Dentro dos slides, aqui os materiais de apoio. Aqui a síntese, né? Da reunião de hoje. Não se pode falar de educação sem falar de amor, né? Paulo Freire. Aqui, né, gente, retomando, ó, temos só mais 2 reuniões agora, é a R9 da semana que vem, então lembrando, metade da reunião eu vou trabalhar SAEB e a recomposição, e a outra metade serão as primeiras apresentações. E a R10 serão destinadas somente às apresentações e ao feedback, tá? Nós vamos trabalhar aqui na R10 o feedback, que é que um vai dar o feedback do trabalho do outro, que eu vou trabalhar aqui também o feedback com relação ao trabalho de vocês, que um vai dar o feedback do trabalho do outro, tá? O que acontece na escola, na nossa agenda, do dia 28/7 a 1º/8, a ação Fala Estudante, e do dia 12/8 a 14/8, teremos a aplicação da segunda avaliação diagnóstica do SAEB e recomposição, que são aqueles simulados, né, que os alunos vão fazendo para ir exercitando aí até chegar o dia da aplicação do SAEB propriamente dito. Certo, gente? Então é isso. Daqui a pouco eu vou pôr lá no WhatsApp a planilha para vocês já irem se organizando para preencher, né, as ordens e quem vai apresentar semana que vem ou na outra. Desejo a vocês uma boa semana, uma boa quinta-feira, um bom final de semana. Fiquem bem e até a semana que vem. Até a próxima quinta-feira. Certo, gente? Tchau, pessoal. Daqui a pouquinho já ponho lá no WhatsApp, tá bom?